Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo número 13, e o verso número 30. Quando o pastor Carlos finalizou a palavra no domingo, e o Senhor já vinha falando no meu coração sobre essa palavra, então eu disse, vou continuar. Para quem esteve no domingo, vai ser muito mais fácil fazer a continuação dessa palavra. Capítulo 13, verso número 30. Olha aqui para mim um pouquinho antes de ler. Você sabe que umas coisas que ultimamente eu tenho visto bastante são pessoas perderem oportunidades. Uma das coisas mais tristes que eu vejo hoje é uma pessoa que tem uma oportunidade muito grande na sua vida, ela acabar desperdiçando por algumas circunstâncias. Não faz tempo, conversava com uma irmã, e eu dizia que uma grande oportunidade seu esposo perdera, e hoje praticamente o casamento dele está quase todo destruído, por não saber às vezes esperar um tempo certo, às vezes não ter a paciência, às vezes não ter uma perseverança, às vezes não ter uma submissão, que são coisas necessárias. Isso vem falado muito comigo nesses últimos dias, porque eu vejo muitos jovens, principalmente jovens hoje, perdendo grandes oportunidades dentro da igreja, perdendo grandes oportunidades no seu ministério, perdendo grandes oportunidades de trabalho, de poder aprender, de poder crescer mais. Isso me preocupou muito, e eu queria falar um pouco nisso nessa noite, em cima de uma história de 2 rapazes que são muito conhecidos, mas que durante a sua história eu encontro algumas coisas muito tremendas que eu queria compartilhar com os irmãos, que enquanto eu li a palavra nessa tarde, eu fui tomando nota de algumas delas. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia, como eu disse, no livro de Números, no capítulo número 13 e no verso de número 30. Nós vamos ler 2 versículos na sequência, um no 13 e um no 14. O primeiro diz assim: todos encontraram? Amém? Amém. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Capítulo 14 e o verso de número 38 diz assim a palavra do Senhor: mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jafoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Essas 2 palavras por enquanto. Você pode fechar sua Bíblia, incline a sua cabeça, que eu quero fazer uma oração contigo antes de nós começarmos a palavra. Senhor, eu quero, Pai, que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, abre a nossa mente. Pai, retira agora, Senhor, todo espírito de distração, todos os nossos pensamentos com o nosso amanhã, com o nosso cotidiano, com o final desse culto, queremos fazer depois. Pai, limpe tudo agora de nossa mente, e que nós possamos receber de Ti a Tua palavra, a Tua santa palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, amém. No domingo o pastor Carlos trouxe uma palavra sobre a vida de Moisés, um homem que ele teve a sua oportunidade de vida criada. Deus, de uma forma milagrosa, aparece para Moisés uma sarça ardente, e ali aquele homem tem um encontro com Deus, tem uma chamada para libertar o povo de Israel que estava no Egito. Tira o povo de Israel do Egito, e ele termina uma palavra citando
o capítulo de Êxodo, capítulo 33, aonde que fala de Moisés, justamente, que estava junto com Josué, que era esse rapaz a qual iria liderar o povo a entrar na terra prometida. Eu queria falar sobre esses dois rapazes, que foram escravos no Egito, que já vieram junto com Moisés no Egito, porque diz que foram os únicos que sobreviveram, assim como nós lemos. Esses dois rapazes, eles eram escravos, tinham servido a Faraó no Egito, acompanham a Moisés no seu período de fuga do Egito, entram na terra prometida, entram no deserto. Ele disse que aqueles rapazes eram ainda jovens, quando Moisés, ele pega e chama, principalmente aos dois, ele dá uma missão a eles, está no capítulo 13. Eles estão prestes a entrar na terra prometida, não estão muito longe de entrar na terra. Então ele escolhe 12 pessoas, 12 jovens, e Moisés manda esses 12 jovens ir a espiar a terra que eles iam possuir. Moisés queria saber como é que seria a terra, até mesmo que tipo de fortificações que tinham, qual era o exército que eles iam enfrentar, que tipo de pessoas, o que havia na terra prometida, porque Moisés não conhecia a terra prometida, a não ser pela promessa e do que Deus falava para Moisés. Então ele chama os 12 moços e envia. Desses 12 moços que vão à terra prometida, eles veem que lá tem pessoas gigantescas. Eu creio que de uma certa forma, quando fala de gigante, além de ser pessoa de estatura muito grande, eram pessoas muito mais fortes do que os escravos, evidente, porque pessoa que é escrava passa fome, passa necessidade, padece, e de uma certa forma é muito inferior fisicamente que uma pessoa que tem uma boa alimentação. Grande era a alimentação daquele lugar, que diz que eles vieram entre Josué e Caleb carregando frutas, e de uma forma tão grande, que atravessando uma madeira um no ombro do outro, e trouxeram e mostrando realmente que esperava aquele povo na terra prometida. Está a Bíblia, a história conta isso. Ele disse que quando eles chegaram lá dos 12, 10 deles falaram que não dava, não tinham coragem, quem sabe, de enfrentar, achavam que não iam conseguir conquistar. Mas 2 deles, Josué e Caleb, falaram que sim. E essa é uma passagem a qual nós vemos que Caleb disse: não, vamos lá, nós vamos conseguir conquistar, nós vamos possuir aquela terra, nós vamos tê-la, o Senhor nos prometeu, então nós vamos ter ela de herança. Eu entendo que esse de 12, 10 ficaram para trás, não é muito diferente de hoje. Praticamente 20% das pessoas do mundo perdem as suas oportunidades por terem medos, por não se acharem preparadas, ou simplesmente hoje por um comodismo que aplaca a nossa sociedade. Nossa sociedade, infelizmente, enfrenta uma era digital muito avançada, uma era de alta tecnologia para todas as áreas, desde a agricultura até mesmo as grandes fábricas. Hoje quase não precisa de esforço humano. A robótica tomou conta desse século. É evidente, não colocamos as mãos em nada. Chega a ser um absurdo. Eu não acho um absurdo, é bonito, mas é um absurdo. Que até aqueles negocinhos que nós estávamos esses dias vendo, que eles colocam 2 rodinhas no pé, o camarada faz assim, vai para frente, faz assim, vai para trás, e acabam, não sei como é que chama aquilo ali, aquele brinquedinho. Overboard. Então, a Bruna falou que esse dia um rapaz passou tudo engravatado, com terno, gravata, mochila nas costas, descendo aqui daqueles negócios. Gente, o pessoal nem caminha mais. Pessoas não caminham mais. Você vai no shopping, tem elevador. Vai no shopping, tem escada rolante. Em alguns países do mundo já estão colocando, principalmente lá no Oriente Médio, onde tem muito dinheiro, nos países árabes, estão colocando até esteira rolante nas calçadas. A pessoa não caminha mais. O esforço não existe. E infelizmente isso agarrou os nossos jovens. A tecnologia agarrou nossos jovens. Nossos jovens já não querem fazer mais nada, porque tudo recebe na mão. Até mesmo estudar não querem mais. Não querem fazer tarefa, não querem fazer nada. Por quê? Não querem estudar. Se não querem estudar e não querem fazer tarefa, é evidente que não vão querer trabalhar. Alguém que não tem o esforço de estudar, muito menos terá de trabalhar. O que acontece? Aí as oportunidades aparecem
e pela preguiça, pela falta de vontade, pelos pais, que também somos culpados de darmos tudo para nossos filhos, acabamos transformando os nossos filhos em preguiçosos. É uma realidade. Sem contar a tecnologia. E aí o que acontece? As oportunidades aparecem para os jovens e os jovens não aproveitam. Os jovens da tecnologia hoje são adultos, pessoal, gente. As pessoas que deveriam estar entrando no mercado de trabalho com seus 20 anos, apenas estão acabando a faculdade. E o que acontece? Não quer trabalhar. Aí aparece uma grande oportunidade. Na igreja, cansa fácil. 2 horas de culto é uma tortura para o jovem, porque ele não consegue ficar sem o celular dele. Ele fica louco de vontade de correr lá para trás para ver o que o grupo está dizendo. Não consegue se afastar da tecnologia. E não aprendem. No colégio é a mesma coisa. Aí as oportunidades aparecem de emprego e não estão aptos para trabalhar, Tati, porque não tem conhecimento. O único conhecimento que eles têm é da sua tecnologia, que está na palma da sua mão. Esse eles dominam. Agora o resto não sabe fazer nada. Não sabe lavar uma louça. As moças estão casando sem saber fazer comida, aí enfrenta problema no casamento, porque aí tem que comer na casa do pai, tem que comer na casa da mãe, tem que comer na casa da sogra, e acabam não tendo vida a dois. Por quê? Porque nunca aprenderam a lavar uma louça, nunca aprenderam a cozinhar, não aprenderam a lavar uma roupa, porque a preguiça não permite. É uma realidade, irmãos. Casamentos despreparados. E aí as oportunidades vão passando. Mas eu vou voltar à palavra. Aqueles moços tiveram uma chamada, e quando eles foram enviados, eles não tiveram medo e nem tiveram temor de enfrentar a dificuldade que eles iam ter. Eles falaram assim: essa oportunidade nós queremos, nós podemos sim possuir a terra. Eles pegam essa oportunidade, transformam em coragem. Moisés olha para eles, que era o seu líder, e diz: opa, aqui tem 2 camaradas valentes, nesse aqui eu posso aplicar, nesses aqui eu posso confiar. Chama a Josué e dá uma tarefa a Josué. Isso está relatado. Deixa eu virar aqui. Eu vou até citar para vocês. No Êxodo, capítulo 17, verso 9. Diz que Moisés chama a Josué e diz: Josué, tem uma tarefa para você, Josué. Primeira vez que aparece o nome de Josué na Bíblia. Você vai ser convocado. Pega alguns homens e vai enfrentar o exército inimigo. E disse: Josué pegou aquela oportunidade, enfrentou aquele exército e destruiu aquele exército inimigo, e vem de volta para o seu líder, trazendo uma resposta da missão cumprida. Eu digo: meu Deus, como eu queria pessoas dessas na igreja. Não só na igreja, assim como no trabalho, numa empresa. Um camarada que você fala assim: toma aqui, essa é a tua tarefa. Ele vai, executa e traz ela cumprida. A falta de capacidade das pessoas hoje tem feito que as pessoas sejam dependentes umas das outras. Elas não conseguem executar tarefas sozinhas, porque são despreparadas. Josué pega aquela tarefa, e o que eu encontro nisso? Um rapaz que soube ser servo, em primeiro lugar. Ele soube obedecer ao seu líder. Foi mandado, obedeceu e executou a tarefa. O problema, pastor Carlos, é que os jovens hoje, ou as pessoas que se formam, já não mais jovens, elas se formam, têm a sua formação profissional. Não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu creio que uma pessoa tem que se capacitar, mas ela nunca se submete a ser empregada de alguém. A pessoa que hoje quer entrar para o mercado de trabalho, ela já quer ser patrão logo de entrada, ela só quer mandar. Obedecer ela não quer. Cada dia mais temos menos pessoas para executar o trabalho braçal. Pessoas não querem fazer força mais. Você procurar alguém para limpar teu terreno,
para fazer um trabalho de corte de grama, assim como o irmão João faz, não se encontra. As pessoas que você encontra para executar esse trabalho são pessoas praticamente idosas hoje, acima dos seus 45 anos de idade. Hoje não se consegue pessoas para executar esse tipo de trabalho. Uma dificuldade é você encontrar alguém para o serviço geral. Mas aqueles moços não. Eles souberam, em primeiro lugar, eles pegaram a oportunidade que eles tiveram, aquela que se apresentou, e falaram: não, essa é a minha oportunidade, não importa, eu vou ser servo, eu vou obedecer, já fui escravo. Para quem estava na lona, hoje ser mandado por Moisés já é uma grande coisa. Aquele rapaz, os dois rapazes, em primeiro lugar foram servos. O tempo foi passando, e aí entramos na parte de capítulo 33, aonde o pastor Carlos pregou. Diz que quando Moisés entrava na tenda para orar, quando Moisés subia para o monte para orar, diz que Josué não se separava do seu líder, antes ficava na porta da tenda, esperando Moisés sair. O que eu encontro? Eu encontro uns dois jovens, principalmente um relatado nesse momento, Josué, um jovem que ele sempre estava do lado da sua liderança. Eu encontro um jovem que ele não media esforços para estar do lado da pessoa que era o seu líder, ou do seu chefe, ou do seu patrão, ou da maneira que você quiser pensar. Outro problema que eu encontro na sociedade trabalhadora de hoje: o camarada, ele executa o trabalho dele das 8 às 12, chega às 2 e larga tudo. Não faço mais nada, nem caneta, nem papel, não me importa, deixa a máquina ligada onde está, vira as costas e vai embora. Não quer saber, a única coisa que ele quer saber é cumprir o horário dele e acabou, não importa. A única coisa que ele quer saber é que receber o dinheiro dele no banco no final do mês. O resto não está nem aí. Não há esforço, não há vontade de, como servo, de aprender com o seu líder. Agora esses dois moços não. Aonde estava o seu líder, ele estava do lado. Acabava o horário de oração, ele falava: eu quero aprender mais, eu quero conhecer um pouquinho mais como é que funciona, Moisés. Como é que funciona, Moisés, esse negócio de liderança? Como é que funciona aqui na congregação o trabalho? Como é que é o horário de entrada? Como é que é o horário de saída? Moisés, me explica, Moisés, como é que funciona? Eu fico imaginando Josué chegando para aquele monte de tribo, dizendo: agora, Josué, o que vamos fazer, Moisés? O problema é assim, como é que nós vamos solucionar esse problema? É uma verdade bíblica, porque no próximo passo eu encontro a esse homem chamado Josué, quando Deus dá uma ordem a Moisés escolher 70 líderes. Josué estava do lado dele, dando instruções para o seu líder. Outra coisa que eu encontro, que não se encontra mais na sociedade de hoje: pessoas pacientes, à espera de uma oportunidade. As pessoas de hoje, elas querem subir de cargo a qualquer custo, e quando alguém é escolhido antes dele, se revolta, abandona o cargo, vai embora da igreja, abandona o emprego, fala mal, bota no pau na justiça do trabalho. Josué tinha tudo para chegar e falar para Moisés: Moisés, você vai escolher 70 e eu? E eu que estou contigo aqui na porta da tenda, pagando preço com você, não tenho hora para ir para casa. E eu, Moisés? Moisés tem uma ordem de Deus de escolher 70. Aquele moço não se revolta. Aquele moço não se revolta contra o seu líder, não se revolta contra o seu patrão. O que ele faz? Ele dá instrução para Moisés. Ele diz: Moisés, bota eles em ordem. Submissão, Fábio, paciência, não se levantar contra as outras pessoas, mesmo que as oportunidades para ela ainda não aparecem. Outra coisa que eu encontro: o tempo vai passando, e eu acho tremendo, no capítulo número 4, no 30, que nós lemos, que quando vem a palavra para eles,
no capítulo 13 de Números, em que Deus diz para eles: agora sim, vocês vão tomar aquela terra. Caleb e Josué, como nós lemos, eles não perderam a sua oportunidade, mas eles já tinham passado um longo trecho caminhando do lado do seu líder. Eles já tinham sido obedientes, eles já tinham sido pacientes, eles tinham passado de muitas horas observando tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Aí, quando a oportunidade apareceu, eles estavam capacitados para executá-la. Você quer ter a oportunidade? Se prepare. Quer ter oportunidade para louvar? Aprenda a cantar. Quer ter oportunidade para pregar? Leia a palavra. Quer ter oportunidade para liderar? Faça curso. Se esforce. Tenha ânimo. Não desista. A quantidade de pessoas de hoje que começam a fazer curso e não terminam, começam a ler livros e não terminam. É uma sociedade hoje que começa coisas e não acabam. Empreendem um negócio, abandonam pela metade. Começa a construir uma casa, levanta a parede, não reboca mais, entra para dentro. Muda para dentro da casa, já não reboca mais, entra no comodismo. É uma sociedade que anda no comodismo. Somos uma sociedade cômoda. Mas esses dois moços recebem uma ordem, e Caleb se coloca de pé e diz: vamos. Josué, essa é a nossa oportunidade, é hoje, é agora. Se nós não pegarmos essa oportunidade, quem sabe a outra não passa mais. E tem pessoas que são assim, aparecem e falam: não, deixa esse para lá, vou pegar o melhor. Não, esse aí é muito esforço para mim, esse não é para mim não. Eu sou camarada que não, que é isso, eu trabalhar de balconista, que é isso rapaz, sou formado numa faculdade, meu negócio é liderar. Eu trabalhar com uniforme de empregado, que é isso rapaz, Deus me chamou para mim usar terno e gravata, que é isso, sou filho do rei. Oportunidade, trabalhar na portaria, que é isso pastor, portaria eu? Que é isso, não está vendo meu naipe não? Sou formado em teologia. Meu negócio é esse não, meu negócio é sapato. Meu irmão trabalha na Europa, me dá sapato só de prima. Que é isso, eu botar meu sapato de, sei lá, Estivanelli lá na porta. Não, que é isso pastor. Fui chamado para pregar, louvar. E não é para pouco não, é para multidões. A promessa que eu tenho é para multidões. Josué e Caleb serviram como escravos. Quem não serve como escravo nunca vai ficar sentado numa cadeira de rei. Quem não tem capacidade para ser servo nunca vai ser servido. Isso é exemplo do nosso Senhor. Domingo aqui nesse lugar nós aprendemos isso. O Senhor, depois de dar a ceia, Ele se coloca de pé, arranca as suas vestes, joga uma toalha nas costas, pega uma bacia, um jarro de água, se ajoelha na frente daquele que seria o seu traidor e começa a limpar seus pés. E Pedro diz: para Senhor, para, não lava os meus pés. E ele diz: vocês estiveram aqui e ninguém veio lavar os meus. Existia um costume de que os escravos lavavam os pés dos anfitriões. O que o Senhor estava querendo dizer? Eu vou ser o escravo, eu vou lavar primeiro. Vocês têm que ser servo, porque quem é servo sempre será servo, e quem é rei sempre será rei. Mas hoje não. Hoje nós não queremos servir, queremos ser servidos. E a igreja tem que voltar a aprender a servir em todas as etapas da vida. Temos que servir em nossas casas, ajudar uns aos outros. Não queremos limpar, não queremos fazer um esforço. Entra no quarto dos jovens, abre o guarda-roupa, encontra roupa suja, entulhada por todos os cantos, porque tem preguiça de tirar do banheiro e levar para a lavanderia. A louça fica suja semanas em cima de uma pia.
não são capazes de lavar um copo, enquanto tem copo limpo, fica usando limpo. E de repente você vê e tem 30 copos em cima da pia. Não quer servir, só quer ser servido. No trabalho não tem esforço, na igreja não quer servir. E o Senhor nos ensina, e Josué nos ensina, que antes de nós sermos líderes, nós temos que servir, nós temos que obedecer. Mas aqueles moços, eles não perderam a sua oportunidade. E eu quero ler um versículo da palavra do Senhor, que está em Números, capítulo número 32. E o verso de número 11 e 12. A primeira coisa que nós aprendemos na vida desses dois moços é que eles foram chamados e serviram na parte de baixo, como servos, como humildes. Depois, não se afastaram do lado do seu líder, estiveram todo o tempo para aprender. Foram humildes, enquanto que Moisés escolheu a outros, eles esperaram ao seu tempo. A outra coisa que nós aprendemos é que eles perseveravam na sua oportunidade. E agora, olha o que esses dois moços fazem. Números 32, 11. Diz assim a palavra do Senhor: de certo, os varões que subiram do Egito, de 25 anos para cima, não verão a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Diz assim a palavra do Senhor: exceto Caleb, filho de Jafoné, o quenezeu, e Josué, o filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Sabe o que faz uma pessoa a receber promessa? Você sabe o que faz uma pessoa, Deus apresentar oportunidades para grandes coisas? Perseverança. As pessoas desistem, as portas se abrem, Fábio, ela começa a trabalhar, ela começa a executar, mas aí as coisas não acontecem. Aí ela diz: eu parei, vou para outra. No casamento, nunca vi um casamento, é verdade ou não é, Tati? É difícil um casamento. No começo é difícil, não é, Jonathan? Eu nunca vi um casamento que logo nos primeiros 2 anos, 3 anos, que não tem dificuldade. É ou não é, Evanildo? É, pastor, não é? Choque. São choques de cultura, costumes, alimentação. Nada dá certo, nada concorda. Mas a perseverança no Senhor, ela produz oportunidades. Se aqueles dois moços, no capítulo 33, 32, diz que eles receberam uma promessa, porque eles perseveraram, e muito, em servir ao Senhor, e seguir ao Senhor. Não só perseverar na sua vida, mas eles perseveravam em seguir ao Senhor. Você tem perseverado em seguir a Deus? Você tem perseverado na sua fé? Você tem seguido realmente a Deus? Ou você tem seguido um ritual de culto? Ouvindo a igreja porque a esposa chama, porque o esposo chama, ou porque o namorado vem? Tem pessoas que vêm na igreja por causa do namorado. Não vem por causa de seguir ao Senhor, é por causa do namorado. Tem pessoas que vêm na igreja porque se não vem, arruma problema em casa. Ah, pastor, eu vou na igreja. Se eu não for na igreja, minha mulher vai me pegar, vai virar o bicho, vai ficar 3 dias sem falar comigo. Não. A palavra diz que Josué e Caleb, eles tiveram a sua oportunidade porque eles perseveraram no Senhor. Perseveraram em seguir ao Senhor.
Depois que eles perseveram em seguir ao Senhor, aparece a grande oportunidade. Deuteronômio, capítulo número 31, versos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: E chamou a Moisés, a Josué, e lhe disse: Os olhos de todo Israel, esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhe dar, e tu o farás e herdará-la. E o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas e não te espantes. Depois que eles tinham passado 40 anos, praticamente, do lado de Moisés, andando em círculos no deserto, sabe o que é 40 anos, irmãos? Para receber uma promessa, 40 anos para receber uma oportunidade de estar num lugar um pouco mais alto. Você imaginou você trabalhar 40 anos numa empresa para você subir de cargo? Foi isso que esses dois moços fizeram. Mesmo assim, sem abandonar a sua fé, sem deixar de seguir ao Senhor. E diz que Moisés tira o seu manto, chama Moisés, coloca diante de toda a congregação. E é coisa linda, irmãos, a fidelidade de um homem no dia. Tem um dia que o homem que é fiel, Deus vai honrar. A fidelidade daquele homem, Josué, depois de 40 anos, Moisés tira, joga o seu manto sobre ele e diz: agora é você que vai liderar. Meu tempo não dá mais, meus dias estão terminando, você vai ter que levar. Sabe o que eu fico imaginando a vida de Josué, um moço que era escravo. Eu fico imaginando ele naquele dia, imaginando assim, olhando para trás, e dizendo assim: valeu a pena a minha fidelidade para com Deus e a minha fidelidade para com o meu líder. Valeu a pena. Porque naquele momento quem estava honrando a Josué não era Moisés, era o próprio Deus. Você percebe que as palavras ele diz assim: e Deus estará contigo. Deus irá contigo. Se aquele moço pega, que Moisés morre, aquele moço pega, entra na terra prometida, vocês conhecem a história, derruba as muralhas de Jericó, conquistam várias cidades, não existe mais aonde cidade eles tomarem. Josué é o líder, é um dos homens mais importantes já da história, e o próprio Deus tinha falado para Moisés: Moisés, relata, escreva sobre a vida de Josué. A Bíblia diz isso, eu li. Tanto era o amparo de Deus, o amor de Deus sobre a vida de Josué, que o próprio diz Deus para Moisés: escreva a história de Josué. Imagina a intimidade que Josué tinha com Deus, a fidelidade que aquele homem deveria ter. Ele pega a conquista toda a terra, e chega um momento que já não tem mais aonde conquistar, e Deus tinha dado uma ordem para Moisés, que quando eles conquistassem a terra, pastor Carlos, eles tinham que dividir a terra em partes, e dar um pouquinho para cada um de cada uma das tribos. Cada uma das tribos deveriam receber uma porção da terra. O mais fantástico eu tenho no final, viu, irmão? Escute, para mim. E chega o momento, Josué começa a repartir a terra, um a um. Começa a chamar uma tribo de Levi: essa vai ser a tua porção, de tal parte até tal parte. A outra, de tal parte até tal parte. O outro, e começa um a um, distribuir para as 11 tribos. Mas de repente, aquele moço, que é uma vírgula na história, eu enfatizei um pouco mais, mas a Bíblia não enfatiza tanto. Aquele moço chamado Caleb, que tinha recebido a promessa. Eu imagino Caleb sempre do lado de Josué, e não imagino como é uma verdade. Aquele homem, Caleb,
que foi o que, em primeiro lugar, ele se levantou e disse: vamos possuir a terra sim. Nós poderemos conquistar a terra. De uma certa forma sai de cena, mas diz a palavra que os dois entrariam na terra prometida, e assim se cumpriu. Eu imagino Josué, o camarada, tinha virado um líder, possuído um estrategista militar, um grande guerreiro. Começa a repartir a terra, reparte para todos. Imagina o Caleb olhando. Isso é real, tá, irmãos? Caleb olha e diz assim: Josué deu para Levi, para Rubem, para Filemon e para mim. E para mim, que tive sempre do lado de Moisés, também fui escravo, pelejei em todas as batalhas, não morri. Aonde está a minha parte? E aqui tem um segredo tão grande, irmãos, que eu quero deixar para vocês, que precisam de oportunidades. Capítulo 14 do livro de Josué, no verso de número 6, diz assim: e então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, o filho de Jafoné, o quenezeu, e disse: escute isso, só preste atenção aqui em mim, porque pode ser que a sua tradução seja um pouco diferente e pode confundir a sua leitura. Chega Caleb, se você olha um pouco anterior, Josué está dividindo toda a terra para todo mundo. E chega Caleb e diz assim para Josué: tu sabes, Josué, a palavra que o Senhor falou a Moisés. O homem de Deus, que lá em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti, por causa de mim e de ti, eu tinha uma idade de 40 anos, quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. Ele trouxe resposta, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração, como dizendo: eu fui um daqueles, junto contigo, que entramos e viemos e trouxemos a promessa. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. E então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos até agora. Caleb tinha 85 anos de idade. Desde que o Senhor falou a palavra a Moisés, andando em Israel no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como um dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, ele diz, vírgula, ele requereu uma promessa de Deus para a vida dele. Ele diz assim para Josué: agora, pois, dai-me esse monte que o Senhor me falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estavam ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para que eu os expelir, como o Senhor disse.
E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom como herança. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Que não importa a idade que você tenha, não importa o tempo que você tenha esperado, pode ser anos, pode ser meses, ou pode ser dezenas de anos, mas se o Senhor tem uma promessa na sua vida, e você perseverar no Senhor, eu te digo que ela vai acontecer. Porque Deus não é um Deus de fazer passar as oportunidades. Aqueles moços, aquele Josué e Calebe, e principalmente Calebe, ele tomou a sua oportunidade e soube esperar 85 anos para receber a sua promessa. E quando ele ainda achou que não teria mais oportunidade, ele chegou e falou, como para o próprio Senhor: Senhor, o Senhor me prometeu, e com a mesma força que eu tinha quando o Senhor me mandou para espiar aquela terra, eu ainda hoje, com 85 anos, eu tenho força para possuir a terra que o Senhor me prometeu. Sabe o que eu quero te dizer? Não desista nunca. Arranque força da onde você não tem mais. Se há promessa de Deus para a sua vida, Ele disse: para os meus filhos. O Senhor prometeu para mim e para os meus filhos, ou seja, Ele incluiu a sua família na história, Ele incluiu a sua herança na história. Não desista das promessas de Deus para a sua vida, não desista das promessas de Deus para a sua família. Pega a promessa que Deus te deu, acredite nela, não desista. Diga: o Senhor me prometeu, Ele vai cumprir. Não me importa, seja hoje, amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou perseverar em seguir ao Senhor. Um dos maiores segredos das oportunidades é a perseverança. O maior segredo das oportunidades na vida de um homem, de uma mulher, é perseverar, acreditar, se esforçar, ser submisso, não ter corpo mole. E nessa noite eu quero orar com você por pessoas que têm desistido das suas promessas, por pessoas que têm falado assim: a minha oportunidade já passou, Senhor. Pastor, a minha já não dá mais. Minha idade avançada, para mim já não dá mais. Já desisti. Eu quero te dizer que teve um homem que esperou 85 anos para receber a sua promessa, e Deus foi fiel para cumprir a promessa na vida dele. Um homem que lutou, que não foi invejoso, que não cobiçou o poder do seu companheiro Josué. Antes ele disse: eu estive contigo em todas as partes aonde nós passamos, mas é de meu direito receber a promessa de Deus. Me dá esse monte, porque ele me pertence, foi Deus que me deu. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram,
de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando